Eu queria pedir para os irmãos abrir comigo em Gálatas 4, 19. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O tema de hoje é até que Cristo seja formado. E aí a gente tem como pano de fundo esse versículo. O pano de fundo é como se, por exemplo, tivesse uma imagem aqui, né? Igual a gente tem na nossa área de trabalho de computador, a gente tem um pano de fundo ali. Então, esse versículo vai servir de pano de fundo. E eu queria ler também com os irmãos 1 Timóteo 4, versículo 1. Primeiro Timóteo 4, 1. Que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão da fé alguns, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Os irmãos podem sentar. Esse versículo 1 de capítulo 4 de 1 Timóteo, ele é interessante porque ele apresenta um quadro de apostasia nos últimos dias, né? E a gente tem essa meta de até que Cristo seja formado. Entende? Então, a gente tem um terreno árido aqui para que o Senhor produza vários Cristos. Amém? E nós cremos nessa palavra, até que Cristo seja formado. Amém? Nós cremos. Amém? Amém. Aleluia. Então, nós temos muitos apostando da fé por conta de doutrinas enganosas. Então, os espíritos enganadores que têm trazido uma condição inadequada para o cristão são diversos. Hoje em dia, eu até converso muito com algumas pessoas que tempos atrás a gente combatia diversos segmentos religiosos, cristão e não cristão, que tinha um comportamento inadequado, que poderia desvirtuar o Filho de Deus. Mas hoje nós temos mais religiões que enganam o Filho de Deus, que são religiões até onde não tem uma figura divina, onde a figura divina é o próprio ser humano, e que a gente nem considera como religião, e que são essas que provavelmente está trazendo mais dano ao Filho de Deus, porque nunca houve na história tanto cristão como nos dias de hoje. Os irmãos sabiam disso? Que hoje em dia tem muito cristão? Sim ou não, irmãos? Sim. Hoje em dia nós temos uma quantidade de cristão que nunca tivemos no Brasil e no mundo. Claro, talvez na Europa não, porque na Europa muito se esfriou, mas nas Américas a gente tem um número de cristão crescente, crescente, crescente. Mas o que tem impedido que os cristãos do dia de hoje sejam como cristãos de tempos atrás? Irmãos fervorosos, irmãos cheios de Deus, da vida transbordante de Deus, do Espírito Santo. O que impede é porque nós temos muitas coisas que está relativizando o ambiente cristão. A exemplo, como eu falei, algumas religiões, né, de espíritos enganadores. E eu digo para os irmãos que, com certeza, às vezes quando eu falo isso, eu fico preocupado de que quem for ouvir vai falar assim: olha, isso daí eu não vejo com bons olhos. Mas, irmãos, isso não deixa de ser um indicativo que, para a vida cristã, está definhando nos últimos tempos. A exemplo, temos na mídia propagação e disseminação de muitas religiões. Eu chamo de religião porque há cultos para isso. Então, hoje em dia, você tem progressismo, você tem diversas coisas que eu particularmente entendo como religião, porque relativiza o ambiente cristão. Hoje, com o progressismo, a gente tem muitos segmentos cristãos que são
que crê na hipergraça, que crê em situações que a gente não crê, que relativiza tudo, né? Que o Senhor fez tudo e a gente não precisa fazer mais nada, a graça perdoa qualquer coisa e a gente vai ficar aqui prostrado e postado aqui e não vamos fazer mais nada para o Senhor, não vamos servir o Senhor de forma adequada. Então, esses ambientes tornam isso, relativiza casamento, porque quando a gente sabe que pessoas desistem de casar por conta de optar por, né, opções aí que a gente sabe bem, né? E a gente sabe que isso é contra o casamento. E aqui no texto fala que doutrinas de demônios que trariam a proibição do casamento. E hoje nós vemos isso, não são pessoas dizendo assim, olha, você não deve casar. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que as pessoas estão desestimuladas por diversos pensamentos. E você acha que esses pensamentos não entram na igreja? Muito pelo contrário. O teu filho vai para a escola, seu filho faz isso, faz aquilo, e todo esse pensamento desse mundo caído vem sendo empregado na vida dos nossos filhos, na vida dos jovens, dos adolescentes, na faculdade, como o Renato Moreira citou. Então, irmãos, essas pregações são mais eficazes do que as nossas pregações no dia de domingo, se não houver uma base cristã adequada, entende? Então, a gente relativiza tudo. Casamento para a gente já não é mais prioridade, né? E também a pregação de que aceita o irmão como ele é assim, não haverá nenhum impacto. E você, como o Silas citou mais cedo, né? Se você não tem o poder de Deus, como é que você vai pregar algo para transformar aquela pessoa que optou por uma situação inadequada? Entende? Então a gente tem um quadro da vida cristã nesse perfil, de pessoas que estão vivendo totalmente contrária a Deus, mas estão na igreja. Então, se isso não é apostasia, se não é apostatar da fé, eu não sei mais dizer o que é. Porque quando a gente lê o texto, a gente fala assim, não, apostataram da fé significa dizer que esse irmão saiu do ambiente cristão. Não é isso que o texto está dizendo. Porque se apostataram da fé é porque abriram mão do conteúdo da fé genuína. Entende? Então, seguiram os seus próprios meios e próprios caminhos. A gente tem feito um trabalho no sentido de rever coisas que a gente vem abrindo mão. E aí eu queria ler com os irmãos Romanos 12, versículo 1. O interessante do versículo 1 do Romanos 12 é que corrobora basicamente com o que a gente já vem falando já ao longo do ano nas reuniões gerais, como por exemplo a primeira ministração sobre santidade, a segunda sobre consagração, e aqui basicamente é como se fosse uma continuidade e um fechamento dessas duas últimas ministrações. E a gente pode ler o versículo dizendo assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí nós vemos que Paulo tratou de vários temas em Romanos, como por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo mostra claramente que o homem está condenado sem Cristo, não é isso? Nós vemos no capítulo 1, principalmente, ele mostrando que o homem trocou a glória de Deus por outras coisas. E ele escalona essas outras coisas, não é isso? Ele escalona dizendo assim, olha, o homem começou a adorar, na sua depravação, né, abrindo mão da glória de Deus, começaram a adorar a astros, né, o sol, e aí foram descendo para aves, e o declínio total do homem é quando o homem começa a adorar o homem mesmo, entende? Então, foram destituídos da glória de Deus por esse motivo. Então, o homem está condenado. E também Paulo deixa claro no capítulo 1 que o homem é indesculpável porque a própria natureza prega o evangelho de Deus. Obviamente que a gente não está dizendo aqui que a gente vai ficar inerte, né? E não vai pregar, muito pelo contrário, nós ganhamos uma injeção de ânimo pela manhã, no sentido de evangelizar. E nós cremos nessa palavra. Mas ninguém poderá dizer para Deus o seguinte: olha, eu não fui pregado, ninguém falou nada para mim. Isso daí está indesculpável, segundo Paulo, né? Porque o homem foi condenado. E porque abriu mão da glória de Deus.
Aí do capítulo 3, da segunda metade até o capítulo 5, nós recebemos a justificação em Cristo Jesus. Amém? São realidades que Paulo dispensou para os irmãos ali. Recebemos gratuitamente, todos receberam, todo ser humano recebeu. Por isso mesmo que nós podemos hoje também evangelizar, porque todos receberam essa graça de Deus, esse dom gratuito de Deus. E todos podem ser incluídos na igreja a partir disso. Não é isso? Amém, irmãos? Amém. São realidades preciosas que Paulo falou para os irmãos ali. Mas aí, o capítulo 6, 7 e 8, nós temos a entrada Paulo trata da entrada dos gentios, juntamente com os judeus cristãos na igreja. Não é isso? Do capítulo 9 ao 11, nós temos a reconciliação de Israel. Ele sendo reinserido na videira. Não é isso? Então, só o irmão que está dizendo amém. Amém, irmão. Muito obrigado. Mas entenda, sim ou não, irmãos? Nós lemos esses textos ou não? Amém. Amém, irmão. Então, qual era a intenção de Paulo a escrever para os romanos? A intenção de Paulo a escrever para os romanos é o seguinte. Em Atos 18, Paulo estava fazendo a terceira viagem dele apostólica. Não é isso? Os irmãos lembram disso? E nessa viagem ele passou por muitas cidades, pela Ásia Menor, e passou por Éfeso, passou por Corinto, passou por diversas cidades, e ele pregou ali todo aquele território ali, e ele já estava numa situação complicada, porque havia judeus que queriam matá-lo. Já havia cristãos que não queriam, cristãos judeus inclusive, que não queriam saber de Paulo. E Roma, por ser uma cidade vizinha dessa cidade que ele veio pregando, cidade circunvizinha que ele pregou ali, Roma foi um ponto estratégico para Paulo, no sentido de ir para a Espanha. Mas Paulo não gerou Roma. Não foi Paulo que gerou Roma. Ele tinha cooperadores dele que moravam em Roma, como por exemplo Féber, uma das irmãs que operava com ele. Entende? Sendo assim, ele escreveu essa carta para os romanos na intenção de trazer para si alguns benefícios de poder ir até a Espanha, porque o coração de Paulo era de expandir o evangelho, fundar igrejas, trazer novos cristãos. Amém? Então, é lá em Roma, é para Roma que ele fala assim que o evangelho é o poder de Deus. Nós estamos falando tanto sobre o revestimento, né? Estamos falando tanto sobre o poder de Deus, e Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus. Então, irmãos, o poder de Deus. E é aqui que ele está falando sobre transformação, quando ele fala do poder de Deus. E foi escrito mais ou menos por volta de 57 a 59 depois de Cristo. Então, Paulo possivelmente conversou com Féber. Essa é uma conjectura, isso não temos certeza disso. E pediu um apoio para que levasse, de alguns encontros que ela teve cooperando com ele, pela terceira viagem de Atos 18, nós temos essa ideia de que houve essa cooperação de levar a carta dele ali, para que ele tivesse esse benefício lá da igreja de Roma. Mas, possivelmente, a igreja de Roma o resistiria, por justamente ele ter uma fama ruim, por conta dos judeus cristãos e dos judeus que queriam matar. Não é isso? Ele não foi preso porque os judeus queriam que ele morresse? Vocês vão lembrar disso em Atos? E ele foi caçado e levado lá para ser julgado. E ele apelou para César e foi lá. Não é isso? Então, sendo assim, ele não tinha certeza que o que ele estava falando seria acatado, ou seria útil de alguma forma. Mas então ele começou falando doutrinas específicas, do capítulo 1 ao capítulo 11. Mas aqui nós vemos outra coisa. No capítulo 12, versículo 1, ele já parou de falar sobre as doutrinas todas que ele precisa falar a respeito do evangelho, e agora começou a chamar os irmãos para praticar aquelas doutrinas. Irmãos, no nosso meio mesmo, eu já ouvi tantas e tantas vezes que, coisas como do tipo, a prática pode ser um ativismo. Mas, irmãos, a gente precisaria arrancar esse texto das Escrituras, porque Paulo está chamando os irmãos para a prática de algumas coisas. E aí eu vou citar para os irmãos uma dessas coisas.
Ele falou assim, rogo-vos, pois. Rogo-vos, pois, por quê? Porque ele está falando assim, olha, irmãos, diante disso que eu falei para os irmãos, do capítulo 1 ao 11, de tudo isso que eu falei, olha, nós fomos condenados, olha, mas nós fomos justificados, nós fomos inseridos, não há judeu nem ninguém, somos todos um. O judeu será reinserido na videira. Diante de tudo isso daqui, ele está dizendo assim, rogo-vos, pois. Lembre disso, irmãos, que eu estou falando aqui. Já falei 11 capítulos. Agora os irmãos lembram, rogo-vos, pois. Esse rogo-vos, pois, é o que nós estamos tratando nessa manhã. Assim como será tratado amanhã também. E depois, nós precisamos ter algumas práticas da vida cristã. Misturar a fé com a palavra. E não só viver na esfera da intelectualidade, que também foi uma parte importante que ele falou também, do capítulo 1 ao 11. Mas ele roga aos irmãos que houvesse essa prática, a prática de tudo aquilo que ele havia ensinado anteriormente. E ele diz assim, pois pela compaixão porque nós não somos merecedores, e nós recebemos essa graça de Deus, de podermos agora fazer isso. Não foi olha, irmão, graça é favor imerecido. Misericórdia e compaixão é como se fosse abaixo ali da graça, no sentido assim, é algo que Deus fez muito maior do que a graça, no sentido de que nós não merecemos mesmo. Nós não merecemos nem um centavo dessa questão aqui. Mas o Senhor propiciou, e Paulo está falando, irmão, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Olha aqui, irmãos. Lembra que quando eu falei sobre santidade, eu citei algumas coisas sobre o tabernáculo, algumas coisas sobre o sacerdote. Aí depois, quando eu falei também sobre consagração, também citei o mesmo. E aqui ele está usando o termo de culto. Culto era o quê? Lá no tabernáculo, não é isso? No templo, não é isso? Culto. Então, sacrifício também é algo que era feito também no templo. Ele está usando aquela condição de sacerdócio do templo para delegar os irmãos a fazer algumas coisas. E qual era essa coisa que ele está delegando? Irmão, nos ofereçamos como um sacrifício vivo. Nós somos sacerdotes da nova aliança, amém? Mas nós não oferecemos animal, foi abolido os animais na vida cristã. Nós oferecemos a nós mesmos como um sacrifício vivo. Perfeito? Então agora requer da nossa parte a prática de me oferecer como um sacrifício vivo. Então ele fala assim, como sacrifício vivo, né? Os vossos corpos porque ele não está se referindo a essa condição humana, mas ele está dizendo assim, na sua totalidade, eu quero que você, irmão, a partir de hoje, se sacrifique, se põe como um sacrifício. A partir de hoje, irmãos, a condição dos irmãos é de ter uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor. E a gente às vezes não sabe o caminho, mas a gente tem ouvido palavras preciosas nesses dias, que tem nos dado, talvez, luz a respeito de qual é esse caminho, para que a gente seja cheio do Espírito Santo, de forma transbordante. E como um sacrifício vivo, nós nos consagramos e nos santificamos a Deus. Amém? Então, ele utilizou termos do Velho Testamento para poder especificar que na Nova Aliança nós também devemos nos sacrificar. Ou seja, não mais animal, está abolido o animal, não tem mais perdão pelo pecado com relação ao animal. Olha, o Senhor Jesus Cristo já se sacrificou por você, agora é a tua vez de fazê-lo. Ele está propondo isso, ele está rogando, irmão, rogo-vos. Perfeito? O Senhor Jesus já fez tudo isso aqui por você. Então o Senhor Jesus foi morto na cruz por você. Agora, o que o Senhor está pedindo aqui? E o que Paulo está rogando? É que nós apresentemos o nosso corpo. Todo o nosso ser. Espiritual e corpo. Teu pensamento, suas vontades, suas volições. Tudo. Vamos entregar como um sacrifício diante de Deus. Amém, irmãos? Essa é uma prática cristã adequada para o dia de hoje, para a gente combater essa apostasia. Amém? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
que seria um culto racional? A palavra aqui é lógica no grego, né? Mas não é lógica no sentido de você sentar aqui e ficar aqui analisando tudo de forma lógica, não é isso. É muito mais de uma maneira coerente. Nós devemos ter um padrão de vida coerente com o que nós aprendemos diante da palavra. Então, um sacrifício vivo é uma forma coerente e racional, perfeito? Porque teve todo o investimento de Paulo no capítulo 1 ao 11. E aí, depois desses versículos, nós dividimos o capítulo 12 de 4 formas. Nós dividimos o capítulo 11 em 4 grupos de versículos que a gente pode analisar para entender melhor o que Paulo está querendo dos irmãos lá de Roma, no que diz respeito à prática da vida cristã. Então, nós temos do capítulo 3 em diante, nós temos Paulo pedindo que haja transformação dos irmãos diante de Deus. Do capítulo 4 até o versículo 8, aliás, e do capítulo 12, versículo 9 até o 16, Paulo pede que haja unidade entre os irmãos. E vamos ler aqui alguns versículos. Romanos 12. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos transformeis com esse mundo. Lembra que eu falei com respeito ao capítulo 4 de Gálatas? Nós não devemos nos conformar com esse mundo. A palavra conformar aqui e a palavra transformar, e que é o texto, que é o título da ministração, ela tem a ver no português com as duas palavras derivadas da palavra forma, né? Conformar e transformar. As duas têm forma. Mas no grego, uma é esquema e a outra é morfê. Então, a esquema seria não vos conformeis. Então, essa palavra esquema no grego significa dizer que nós não devemos fitar nosso coração em verdades relativas, verdade que muda. Não conformeis com esse mundo. Mundo, também no grego, chamado aion. Aion significa dizer sistema desse século. E, irmãos, Satanás está fazendo isso com perfeição desde Eva lá, e aquela conversa com Eva que ele teve. Ele vem enganando o homem e seduzindo o homem e trabalhando para que o homem fale diante de Deus desde Eva, irmãos. Então ele falou assim, ele preparou lá o esquema lá todinho e falou assim, olha, faz isso. Foi 3 coisas que ele incitou Eva que fizesse diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás vem fazendo isso ao longo da história toda. Ele já não é nem mais uma serpente, agora ele é um dragão, ele está aperfeiçoado. Então, irmãos, essas verdades são sempre transitórias, elas não são verdade que a gente deve confiar e conformar no nosso coração. Por isso a palavra não vos conformeis com esse mundo, com o sistema desse século, porque essas verdades não são absolutas, elas não são imutáveis, elas mudam. Hoje a moda é o progressismo, hoje a moda é o veganismo, hoje a moda é isso, hoje a moda é aquilo, e tudo derrubando o que Deus preparou para nós. Amém, irmãos? Eu dou um exemplo para os irmãos. Eu gosto de filme, e quando eu vejo alguns filmes, hoje em dia, quando se tem... Presta atenção nisso, irmãos. Quando se tem uma mulher que é protagonista, a mulher ela é capaz de bater em 50 homens. Uma mulher de 50 quilos. A mulher, sem nenhuma enredo histórico ali para dizer que ela foi modificada geneticamente ou qualquer coisa do gênero, é uma heroína. Não é não, é uma mulher comum. Ela é capaz de bater em 50 homens com a mão nua, irmãos. Onde já se viu isso? A gente sabe que isso não é verdade, irmãos. Parece uma bobeira, mas isso daí é aquela história do empoderamento, da independência feminina. Entende? Os irmãos percebem como o mundo vem falando coisas para a gente que foge do conceito bíblico. Nós temos o Pai, o Cristo, o homem e a mulher, irmãos. A gente não pode crer nisso. Tudo bem que a mulher, no dia de hoje, alcançou benefícios maravilhosos, como trabalhar e diversas outras coisas, mas isso não muda nada no esquema da igreja, para a gente. Amém?
Aí depois, ao término de bater em 50 homens, ela vai lá e compra um café expresso com leite de amêndoa. Os irmãos entenderam a mensagem? Não, sempre tem leite de amêndoa ou um leite vegano qualquer. Veganismo. Irmãos, atente para isso. Atente para o que o mundo está dizendo. E aquela coisa ali vai para o nosso inconsciente. A gente começa a levar a sério aquilo ali. Não, eu quero ser igual essa senhora aí, que ela é... Rapaz, de 50 quilos bate em um cara de 100 quilos. 50 caras de 100 quilos, que história é essa? Entende? Esses conceitos, irmãos, vão sendo pregados todo dia. Aí vai para a escola, o teu filho, ele ouve um monte de coisa semelhante, de outra forma, dentro das matérias. Aí vai para a faculdade, o camarada relativiza a sexualidade, relativiza isso, relativiza aquilo. Entende? E nós que somos os errados da história. A fé cristã nunca teve em tanta crise como no dia de hoje. Então Paulo está falando assim, olha, não vos conformeis. Satanás está aperfeiçoado em fazer engano com relação à verdade. O Satanás, ele tem o domínio desse mundo. O Senhor Jesus disse, lá vem o príncipe desse mundo e nada tem em... E nada tem em mim. Porque ele sabia que Satanás tinha o poder ali de dominar o sistema desse século. Eu acho esse texto muito precioso para entender essa questão. Porque o sistema desse século é porque ele domina todo o esquema mundial. Ele não está aí tentando aleatório as pessoas. Tem todo um plano em curso. Tem toda uma situação em curso. E a igreja precisa se levantar, irmãos. A igreja precisa ser coluna na terra. A igreja precisa se levantar. Precisa ser diferente. A igreja não pode se conformar com esse mundo. A igreja precisa ter autoridade de Deus. A igreja precisa repreender demônios. Que nos dias de hoje, talvez, possamos até ser presos por fazê-lo. Os irmãos sabiam disso? Porque a gente está ofendendo uma outra religião. Entende? Como o mundo está se fechando no sentido de tornar impossível ser cristão. Para que um dia aconteça o seguinte, olha, aparece o anticristo aí do nada aí e está tudo certo, está tudo dominado, porque o mundo está indo em função disso. Então não vos conformeis com esse mundo. Quando fala mundo aqui, não está se referindo à situação pecaminosa. Eu já ouvi muitas vezes o irmão falar assim, não vai para a praia, não joga futebol. Não é isso, irmãos. Não é isso. Está se referindo que possivelmente essas questões vão derrubar a nossa fé. Entende? Nos últimos dias, muitos se apostaram da fé. E às vezes vindo para a reunião. E aí a gente tem um monte de irmãos reproduzindo aquilo ali. A tolerância, que eles chamam de tolerância, né? Que a gente sabe que aquilo não é tolerância. Se existe um ambiente onde há inclusão, esse ambiente é a igreja. Se existe um ambiente onde há transformação, esse ambiente é o ambiente da igreja. Sabe quem faz diferença na sociedade de verdade, irmãos? Mesmo que não sendo por nosso ministério, mas por ministérios diversos, pessoas que vão para a cadeia lá e evangelizam pessoas. É a igreja. O maior poder de transformação está na igreja, que é o Espírito Santo. Tu vê nos presídios aí a quantidade de coisas que a igreja faz. Se tem um ente que consegue fazer transformação nesse mundo, não digo o mundo aion, mas as pessoas desse mundo, é a igreja. Mas nós renegamos a fé por conta de não fazer separação dessas questões. Porque nós não estamos arraigados na palavra. Nós não estamos praticando a palavra. Amém? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, transformai-vos, a palavra morfê aqui, transformar, se enquadrar numa forma que é a única que devemos seguir, que é Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É diante dEle que devemos ir. Devemos segui-lo e sermos transformados. Aqui tem a ver com o nosso caráter. Amém, irmãos? Nós precisamos ter uma transformação de vida. E aí nós encontramos essa verdade aonde, irmãos? Nós encontramos essa verdade na palavra de Deus. Nós não encontramos lá no ambiente escolar, no ambiente secular, no ambiente qualquer que seja. Ou no ambiente familiar, que não seja com a fé que nós professamos. Amém, irmãos? Amém. Então,
para que haja renovação da nossa mente. Porque a nossa mente é caída. A nossa mente é caída. Paulo fala o seguinte a respeito da nossa mente. Olha com os irmãos aqui em Filipenses 4, versículo 8. Diz assim, Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós precisamos inclinar nossa mente para as coisas de Deus. 2 Coríntios 10, 5. Diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, tudo que nós recebemos que vá contra Deus, nós precisamos resistir na nossa mente. Nós precisamos ter uma mente renovada de resistir. Veja que eu vi alguns filmes que tinham essa simetria de aparecer essa condição. Uns 4 ou 5 filmes que eu vi que aparecia lá a mulher falando assim: eu quero tomar um café descafeinado. Isso aí é bom. Mas com leite de amêndoa. Ou seja, parece bobeira, irmãos, mas está ali, pegando a nossa mente. Nós sabemos que Paulo também fala aos romanos que quanto ao que comer, né? Façamos para Deus. Mas quem come carne, irmãos, né? É complicado falar isso para eles. Mas isso daí, irmãos, é mais fácil você convencer um ateu, né, que crê em Deus, do que propriamente dito um vegano que há um problema na saúde dele ali em relação a não comer carne, entende? E a nossa consciência deve ser boa nesse sentido. Claro que a gente não quer converter ninguém a comer carne. Esse é o ponto. A gente não pode dizer que aquilo ali é a verdade absoluta. Aquilo ali não pode ser uma verdade absoluta, perfeito? Porque nós cremos que o que o Senhor criou no mundo é para nós, para o nosso desfrute, perfeito? É para nós mesmos. Né, o Jasso falou amém ali. Amém. Isso aí. Churrasquinho, né? Bênção. Picanha. Cuidado com a quantidade de sangue da picanha aí. Nem tem sangue, irmãos. Ali nem sangue, é uma outra proteína, mas tudo bem. E aí nós lemos irmãos, quando é que nós saberemos qual é a perfeita e boa, agradável vontade de Deus? Quando nós saberemos? Para a nossa vida. Essa é uma pergunta que eu faço sempre, né? Eu acho que, inclusive, eu faço para Deus. E eu creio que todos os irmãos fazem também. E quando que nós saberemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas? Quando nós saberemos, irmãos? Se estamos falando de transformação de vida, quando nós saberemos? Paulo está dizendo que ele colocou, ele diz assim no versículo. Versículo 2, né? Diz assim, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa. E quando nós saberemos, irmãos? Ao passar do longo da vida em que fomos sendo transformados. Irmãos, não é possível que o Senhor fale para mim assim: olha, eu comecei, vamos lá, a partir de hoje eu quero servir na palavra. Meu coração inclinou, a simulação aqui, para os irmãos entenderem. Eu tenho aqui por volta de uns 15 anos, 12 anos, enfim, eu comecei a me inclinar pela palavra. E agora eu quero servir o Senhor na palavra. Você acha mesmo que tudo que o Senhor sabe a teu respeito, Ele vai te falar assim: olha, toma aqui o pacote aqui, agora você vai. É assim que vai acontecer? Ou à medida que vamos crescendo, desenvolvendo, sendo transformados, o Senhor vai revelando sua vontade para a nossa vida?
Então a intenção de ser transformado também é que você saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não estou falando de saber qual é o seu dom, não é isso. Nós devemos saber qual é o nosso dom, né? Mas será que o nosso dom vai produzir ministério? Será que o nosso dom vai ser... Qual é a medida de fé desse dom? Vai ser para eu ficar aqui na cidade? Vai ser para eu viajar? Vai ser para poder falar sobre o quê? Quais são os meus encargos? Então isso requer transformação de vida. Saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus requer transformação de vida. E irmãos, não nos conformemos com esse mundo. Sejamos transformados, irmãos. Que haja um inquietamento no nosso coração, de forma positiva, de não ficar conformado com essa vida. Amém, irmãos? Amém. Que haja um interesse pela palavra em nós. Que haja um interesse por orar ao Senhor. Que haja um interesse de nos dedicarmos ao Senhor. Irmãos, parece bobeira, mas eu vejo que os irmãos, às vezes, estudam assuntos muito altos, mas muito alto mesmo. Mas, irmãos, a gente não gasta o tempo necessário para ler a Escritura ou para orar ao Senhor. Gabriel falou sobre comunhão. Irmãos, a comunhão ela é tão básica da nossa vida, ao mesmo tempo que ela é básica. Porque ela não deveria tomar o tempo que a gente acha. Poderia talvez ser 5, 20 minutos do teu dia. Mas firme e constante. Sempre abundante. Esse é o tempo que eu tenho, Senhor, para te servir. Aí faz como o Tiago fala também, que as nossas orações sejam fervorosas. Que haja quebrantamento nas nossas orações. Essa é uma receita boa. Que haja um derramado no nosso coração diante do Senhor na oração. Amém, irmãos? Talvez não 5, mas 15 minutos. Talvez 45, como mude. Não sei o tempo de cada um. Mas que haja um interesse de dedicar para coisas simples, irmãos. Talvez o irmão devesse parar um pouquinho um cronograma complexo de estudo. E falar assim, não, agora eu quero ler a Escritura e quero orar ao Senhor. Amém? É possível fazer isso? Ó, o Billy lançou um desafio em relação à evangelização. Vou lançar um desafio em relação à leitura da Bíblia, hein? Fala, quem leu um livro inteiro da Bíblia aqui, né? Perfeito, Billy? Posso fazer isso? A Bíblia toda esse ano. Agora foi o Billy que falou, eu ia falar um livro. O desafio está lançado. O próximo carnaval eu quero saber quem leu a Bíblia toda, irmãos. Amém? Brincadeiras à parte, mas isso é uma realidade espiritual. Irmãos, ler a Escritura e orar é espiritual, irmãos. Amém? Versículo 3. Vida normal da igreja, perfeitamente. Versículo 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui, irmãos, é uma transformação que nós precisamos ter diante do Senhor. Aqui, Paulo está falando que você precisa ser transformado diante do Senhor, você e Deus. Tratar o seu interior, você e Deus. Porque ele está dizendo assim, ó, porque pela graça que é dada. Então, uma graça foi dada, irmãos. Amém? Uma graça foi dada para cada um dos irmãos. Perfeito? E diz assim: diga a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. E aqui nós temos uma chave interessante. Eu até digo mais para os irmãos, nós não devemos pensar da gente mesmo, os irmãos não devem pensar de si mesmo além do que vocês são, mas também não devem pensar abaixo do que são. Isso é importante. Satanás trabalha com a prerrogativa da altivez e também trabalha com a prerrogativa de você ficar arrasado emocionalmente. Entendeu, irmãos? Entendeu a chave? Nós não devemos pensar além, mas eu também digo para os irmãos que não devemos pensar quem. Porque uma graça foi dada para os irmãos. Irmãos, todos os irmãos receberam uma graça. Deus deu uma graça para os irmãos. Amém? Então a nossa medida é a medida que o Senhor deu. Lembrando aqui do versículo anterior, para saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E que diz assim, né? Antes pensei com moderação, conforme a medida da fé
A medida de fé que Deus repartiu para cada um. Então o Senhor repartiu para cada um uma medida de fé. Os irmãos têm uma medida de fé. Os irmãos precisam entender, todos têm uma medida de fé. Perfeito? O que seria uma medida de fé, irmãos? É como se fosse o kit dos irmãos, que o Senhor deu para os irmãos. Olha, a gente associa como um dom, mas eu digo para os irmãos que é o kit da vida dos irmãos. É o kit que o Senhor deu para os irmãos de graça. Dado de graça para os irmãos. Então ali tem os seus dons, os seus ministérios, tudo que você precisa desenvolver ao longo da sua vida. O seu caráter, tudo está ali, na sua medida de fé. Então nós temos uma medida. A minha medida não é igual a do Sacha, a minha medida não é igual a do Geilson, a minha medida não é igual a dos irmãos. A medida de cada um foi dada por Deus e já pré-estabelecida. O Senhor, de antemão, já te escolheu com aquela medida. Entende? Então os irmãos precisam se desenvolver, precisam ser transformados em vida. Esse relacionamento de Deus com o homem precisa crescer para poder ter essa medida plenamente desenvolvida. Amém, irmãos? No versículo 4. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, em relação à medida mesmo. Nem todos os membros têm a mesma operação. Cada irmão tem essa operação. Amém? Cada irmão tem a sua medida de fé. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Essa é a chave. A nossa medida de fé é para complementar uns aos outros. Somos membros uns dos outros. Aleluia. Nós não estamos isolados no corpo. Uma célula isolada, ela faz uma bagunça com o corpo. Não é isso? Uma célula isolada vira um câncer. Irmãos, nós não devemos nos isolar. Nós devemos caminhar juntos. Junto é mais difícil, irmãos. Isso é com certeza comprovado. Junto é mais difícil. Mas é a proposta de Deus. Não é impossível, mas é a proposta de Deus para que haja o nosso aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Jacó viu aquele lugar que ele chamou de Betel e falou: quão terrível esse lugar. Eu até sinto calafrio, irmãos, porque é na igreja que a gente tem muitas provações, mas é para o nosso aperfeiçoamento, é para a nossa transformação de vida, é para que saibamos agir uns com os outros, ser membro um dos outros, honrar uns aos outros, submeter uns aos outros. O mais importante da igreja é uns aos outros. Perfeito? É um desafio para nós. Versículo 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profetizar, seja segundo a medida de fé. Medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensino, haja dedicação. Então, quem ensina precisa se dedicar. Se há ministério. Então, a medida de fé de cada um. Versículo 6. Versículo 8. O que exorta é bom, né? A gente, quando pensa no que exorta, a gente fala assim: irmão, vai puxar minha orelha, né? Mas que exorta aqui é o irmão que tem o dom, medida de fé, de apoiar o outro, de botar o ombro para o outro, de animar com palavras. Paulo recorria a Epafrodito, porque falava bem para ele. Quantos irmãos aqui, quando você senta do lado, você vai ouvir algo que te motiva a servir o Senhor? Irmãos, ninguém falou, muitos, não tem muitos. Com essa medida de fé, não tem muitos. Mas, irmãos, mesmo que essa medida de fé não seja dos irmãos, incentivamos o serviço dos irmãos. Não diga para o irmão que ele deve ou não deve. A medida de fé é dele, que o Senhor deu para ele. Incentiva o serviço do irmão. Mas existem irmãos que têm esse dom de exortar, de animar o irmão com palavras. Né? Como eu citei o exemplo de Epafrodito para Paulo. O nome é muito lindo, Epafrodito. Mas Paulo chegava lá na casa dele e ele animava: olha, não vai, avança. Não, que isso? Não, o Senhor é contigo. Não para não. Judeu perseguindo Paulo. Cristão judeu perseguindo Paulo. O Império Romano o prendendo. A sinagoga prendendo também. Mas Paulo
era animado com palavras por esse irmão. Amém? Então, esse é o nosso trato que Paulo dá como prática da vida cristã, da nossa medida de fé, da nossa relação Deus e o homem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com os irmãos, do versículo 9 em diante. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A nossa relação uns com os outros. Nós devemos aborrecer o mal. A nossa relação uns com os outros. E apegarmos ao bem. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é cordialmente, né, irmãos? Sabe o que é cordialmente? Cordialmente é... Você vê, você chega, vamos lá, você chega para ser atendido lá num restaurante, algum lugar, e aquela pessoa te trata de uma forma assim que tu está pagando. Você fala assim, eu não estou gostando desse tratamento aqui não, porque eu estou pagando e eu estou sendo maltratado. Mas aqui ele está incentivando que façamos isso de forma... Tratemos bem uns aos outros, né? Preferimos em honra uns aos outros. Cuidamos bem uns dos outros. Não, irmãos... Para a gente quebrar um laço com um irmão, é se a gente falar uma coisa assim, ainda que até de uma forma educada, mas falar assim, já era, irmãos. Você magoou o irmão ali. Então, nos serviços, irmãos, a nossa possibilidade de tratar o irmão de uma forma ruim é muito grande, porque a gente está no calor do momento, no estresse, no aborrecimento ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo. Mas eu digo para os irmãos, servir ao Senhor com alegria. Irmão, não trate o irmão de uma forma que você não gostaria de ser tratado. Tratemos uns aos outros cordialmente. Não há relacionamento que você trata a pessoa no chute, irmãos. Perfeito? Fala direito com a pessoa. Seja manso, seja educado. Isso aqui é prática de vida, irmãos. Aqui não é uma questão da gente falar assim, eu vou ser transformado um dia. Precisamos ser transformados hoje nisso. Amém? Versículo 11, não seja vanglorioso no cuidado, seja fervoroso no Espírito, seja fervoroso no Espírito, nós estamos vendo isso hoje, seja fervoroso no Espírito. Irmãos, se quisermos fazer alguma diferença no meio da cristandade nos dias de hoje, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, fervoroso no Espírito, entende? O que a gente faz não deve ser só o que a gente faz, porque devemos fazer, mas deve fazer a diferença no dia de hoje. Amém? Hoje não temos um ambiente propenso para que a igreja prospere de uma forma como gostaríamos. Mas o Espírito Santo é esse ambiente, irmãos, e pode transformar esse quadro do mundo. A igreja é a autoridade máxima na terra. Amém? Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar em oração. Aquilo que eu falei mais cedo, perseverar em oração, irmãos. Se isso não é uma prática de vida cristã, irmão, a gente já não sabe mais o que é, porque não é você ter um cronograma de estudo complexo, mas é você ter uma prática de oração. Entende? Nós devemos ter uma prática de oração. Lá na Assembleia, eu falo isso continuamente, repetidamente, falo, eu acho que os irmãos olham para mim e falam assim, cara, melhor falar isso de novo. Já sei que ele vai falar. Porque, irmãos, nós não devemos perder esse hábito. Aliás, nós não devemos perder isso por nada. Não devemos abrir mão disso, que é orar, irmãos, que é ler a palavra, é ter um tempo com o Senhor. Tiago recomenda que essa oração seja fervorosa, para que o Senhor ouça a nossa oração. Perfeito? Sempre falo, irmãos, olha só, qual é a chance do Senhor te ouvir? É você falando assim, Senhor, eu preciso disso, daquilo, outro. Ou você falar assim, Senhor, eu te amo, Senhor, começa a chorar e fala, Senhor, né? Qual é a chance qual os dois quadros aí que o Senhor vai ouvir mais? É o segundo quadro, porque é a pessoa que se quebrantou diante do Senhor, teve comunhão com o Senhor, sentiu o Senhor, né? Exercitou o próprio Espírito. Nós precisamos exercitar nosso Espírito, irmãos, nas nossas orações. Talvez, irmãos, comece fazendo aquela oração que o irmão, que eu estou falando aqui, o primeiro quadro. Começa orando. Depois, com o tempo, irmãos, fala assim, não, agora, Senhor, eu quero subir o nível. De agora em diante, eu quero, Senhor, subir o nível.
Agora aqui, ó, vou subir o nível. E começa a se quebrantar diante do Senhor. E o quadro de muitas coisas da nossa vida pode mudar a partir disso. Amém? Então, o versículo 13. Comunicai com os santos as suas necessidades. Seja hospitaleiro. Irmãos, nós precisamos comunicar com os santos a nossa necessidade e ser hospitaleiro. Isso aqui é simples, né? A segunda parte sobre ser hospitaleiro, nós sabemos que, irmãos, a gente tem uma casa e a gente ama a nossa casa. E a nossa casa, ela é muito boa para nós mesmo, perfeito? E talvez ela seja perfeita para a gente. Mas quando você pensa assim, não, eu não vou convidar muitos irmãos a vir na minha casa, não, que eu vou fazer uma bagunça aqui terrível, vai quebrar meu móvel, vai quebrar isso, vai quebrar aquilo. Irmãos, sejamos hospitaleiros. Marque um café com os irmãos. Chama as pessoas para ir na tua casa. Chama os irmãos para comer uma pizza com você. Chama os irmãos para ser amado uns aos outros, né? Eu já estou devendo daqui um tempo aqui a Mazinha de ir lá. Ela sempre me lembra, toda vez que lembro, toda vez que me vê. Mas abra a sua casa, irmãos. Receba os irmãos. Entende? As coisas que nós temos, que o Senhor nos deu ali, ela pode até bagunçar e sujar, mas depois a gente arruma de novo. Amém? Depois a gente se quebrou, irmãos. O Senhor vai dar graça para comprar de novo. Amém? Aquele vaso lindo que eu amo tanto. Uma criança levada vai vir aqui e vai derrubar meu vaso. Mas, irmão, acontece. Nosso coração não está nessa vida. Amém? Versículo 14. Abençoai o que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso daí requer um pouco mais de intimidade. Então chame 2 vezes o irmão. Não chame uma vez só. Chama 1, 2, 3, até que haja essa intimidade. Para criar um ambiente propenso para essa comunhão, como disse o Gabriel mais cedo. Porque talvez eu não choro com o que chora porque eu não tenho intimidade com o irmão. Amém? Mas nós precisamos ter essa intimidade. Liga para o irmão, do nada assim, olha. O irmão pode falar um pouquinho? Eu queria conversar contigo. Liga para o irmão. Não, irmão, eu não posso agora, mas 6 horas eu posso. Tá bom, irmão, 6 horas eu ligo para você. E liga para o irmão. Conversa um pouco com ele. Marque lá na casa dele. Ou chama ele para na tua casa. São coisas extremamente práticas, irmãos, mas que a igreja vem perdendo essa graça. A igreja vem perdendo essa graça. Eu lembro que nos anos 90 aqui, eu sempre falo dos anos 90 porque foram anos que me marcaram demais. Mas a gente tinha uma prática de vida cristã diferente do dia de hoje. Minha casa era uma casa que vivia cheia quase todos os dias. Vinha irmãos da obra e ia lá para minha casa. O Nazi lembra, o Nazi era um dos irmãos que chegou aí em 89, mais ou menos, aí, e estava quase que frequente lá em casa, né, naquela época. Então, minha casa vivia cheia. Eu fui criado nesse ambiente de minha casa sempre ser cheia. Aí cheguei na adolescência, e aí Gabriel, Guilherme, Thales e tantos outros irmãos na minha casa. Minha casa era o point dos irmãos. Aí tinha ensaio, Sila chegava lá, comprava um pão, lanchava lá em casa. Não é isso, Sila? Algumas vezes lá, minha mãe fazia um café com leite lá que ele gostava, beça. E a gente tinha esse ambiente. Mas hoje em dia, a gente ficou mais contido. Eu entendo que há também a questão de assembleia. Então, propicia esse ambiente na própria assembleia. Dos irmãos que estão mais próximos. Amém, irmãos? Precisamos ter esse ambiente, esse coração de poder chorar com os que choram. É isso? Versículo 16. Sede unânime entre vós. Unanimidade, irmãos, é difícil. Mas eu digo para os irmãos, quando não há um consenso em algo, a gente deixa para lá. A gente caminha com quem a gente concorda. Perfeito? Os irmãos entenderam o que eu quero dizer? Porque nem tudo a gente concorda. Numa amizade, num companheirismo, numa irmandade, a gente não concorda com tudo. Eu falo coisas que o irmão não concorda. O irmão fala coisas que eu não concordo. E tudo bem por isso. Está tudo certo. A gente só precisa caminhar com o que a gente concorda. Perfeito? Irmão, não concordo com isso não. Tá bom, irmão, não tem problema não. O que você concorda? A gente concorda nisso, nisso. Não é assim o relacionamento também? De casal, né?
Às vezes, o relacionamento de casal, a gente está com a pessoa que gosta de mais coisas que a gente gosta de coisas que a gente gosta, para que haja a possibilidade de ser sustentável o relacionamento, perfeito? Porque senão o camarada quer fazer uma coisa, a outra pessoa quer fazer outra coisa, totalmente diferente, e cada um vai para um canto, isso não vai dar certo. Então a unanimidade nesse sentido, quando não há um acordo, a gente caminha com quem a gente concorda. Perfeito, irmãos? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não seja sábios em vós mesmos. Aqui agora, essa última parte aqui, Paulo vai dar alguns conselhos práticos com a inimizade. Nós não gostamos de falar desse assunto, porque a gente quer se iludir que não existe inimizade entre a gente. A gente quer fingir que não existe. Mas o Senhor Jesus falou, amai o vosso... Irmãos, então há inimizade. Não é isso? Mas olha que Paulo fala sobre a inimizade. O amor não seja fingido. Versículo 9. Do 9 ao 16. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Então, irmãos, nós precisamos fugir dessa questão da inimizade, irmãos. Mas a gente só vai vencer isso quando a gente começar a tratar isso de forma clara. E como seria a forma clara? A forma clara seria falar, não, olha só, vamos ter paz com todos, não é isso que Paulo fala aqui? Primeiro passo é ter paz com todos. A gente não tem nenhuma coisa pendente com os irmãos. Depois que não tem pendente, se achega ao irmão. Vamos destruir essa inimizade com a proximidade. Perfeito, irmãos? Os irmãos concordam com isso, tudo que eu li aqui? Os irmãos acham que isso é precioso para a gente? São diversos conselhos de Paulo com relação à vida e à prática cristã. Amém, irmãos? Pedir para os irmãos se levantar para a gente orar ao Senhor. Senhor, nós queremos entregar em suas santas mãos a sua palavra. Ó, Senhor, que ela caia em boa terra. Que haja coração disposto, Senhor, a obedecer. Que haja coração, Senhor, disposto a entender a tua palavra de forma prática e a praticar, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude a misturar a fé com a palavra nessa noite, Senhor. Nos dê a condição adequada de receber essa palavra e, Senhor, praticar. Senhor, nós queremos sair desse retiro diferente, Senhor. Ó, Senhor, isso daí não é nenhuma palavra de impacto, mas uma realidade de vida. Nós queremos sair diferente. Nós não queremos permanecer como estamos. Porque, Senhor, nós queremos ser transformados à sua imagem. Ó, Senhor Jesus, transforma nosso caráter. Ó, troca tudo que há de errado em nós por Cristo, que há tudo de bom. Senhor, agradeço pelo ambiente de comunhão dos irmãos. Senhor, agradeço, Senhor, porque Tu derramou o Seu Espírito sobre nós nessa noite e em todos os dias que se segue o retiro, Senhor. Agradecemos pela graça que Tu tem nos derramado e nos dado, Senhor. Amém.